Oi, pessoal, tudo bom? Vamos conhecer agora mais uma palestrante do Poliglotar 2021. É a última entrevista que a gente vai fazer antes do evento, que já vai começar daqui a 5 dias, né? Então, hoje vamos conhecer a Tuli Ehlers, que foi aí recomendada pela Clara Barros. Conhece a Clara, né? Tuli. Com certeza. Tô doida para E conhecer ela pessoalmente, na verdade. a Clara está lá em São Paulo. Nesse ano ela não quis vir para o Poliglota, mas vamos ver aí como é que esse evento vai nos próximos anos, onde é que a gente vai poder fazer em outras capitais, né? E Né? aí a gente vai conhecendo o pessoal. Tudo bem, Tuli? Tudo ótimo, graças a Deus. E você vem de onde e o que você estudou na sua vida? Cara, eu sou. Ixi, eu sou de todo lugar do mundo, na verdade. Não, tô brincando. Não, aqui no Brasil eu já vivi em muitos lugares. Mas eu sou gaúcha, né, de Porto Alegre, nascida e criada. Mas aí casei com um paulistano. Então sou paulistana por adoção, por casamento. Minha família mora em Brasília, então eu já morei um tempo em Brasília. Já morei em Minas, já morei no Rio de Janeiro, já morei Paraná e agora nós estamos morando no Goiás. Cada Aí lugar nós desses é o quê? 1 ano, 2 anos? por Média. aí, assim, a gente ficava assim, porque meu esposo trabalha, a gente trabalha para a igreja adventista. Vocês me escutam direitinho, né? Que eu tô sem fone, porque o meu fone aqui dele dá problema. Sim, tá perfeito. Não, a gente trabalha para a igreja adventista e agora meu esposo se formou em teologia para ser pastor, então a gente acaba sempre sendo realocado, como se fosse a gente entender, é como se fosse um militar, né? Onde a gente é necessário, porque a gente acabou morando em bastantes lugares e onde o trabalho ia, a gente ia, né? E eu adoro essa misturança de culturas e línguas dentro do Então Brasil, né? você conhece muitas culturas aí no Brasil por causa do trabalho na igreja do seu marido, né? Isso, aham. E você se formou em quê? Então, eu estudei tradutor e intérprete, né, aqui na Uninove. Eu estudei, eu estudei desde 2016. Acabei de terminar o curso esse ano, na verdade, porque por causa dessas mudanças, meu TCC acabou ficando meio extenso demais. Mas aí terminei esse ano, graças a Deus também. Aí E sou formada em você, tradutor e intérprete, como tradutor e intérprete pela Uninove. então você atua como tradutora, né? Tradutora literária, desde que eu comecei. Ah, Eu tá. comecei antes de me formar. Eu comecei, eu até, a gente provavelmente vai contar direitinho, mas a tradução caiu no meu colo. Você quer? Aí eu quero. Então eu fui, primeiro comecei a trabalhar e aí o estudo veio como consequência, na verdade. Eu de curso, por exemplo, eu curso até eu me formar agora, eu não tinha nem de inglês, E então, mas já quando é que traduzia. começou as línguas na tua vida? Quando foi que começaram? Foi agora, recente, ou quando foi isso? Não, eu sempre gostei, mas a minha língua de estudo, na verdade, era até 2012 o português mesmo, né? Eu sou fascinada pela língua portuguesa como estudo, então eu gostava de estudar simplesmente por estudar. Mas eu nunca tinha tido contato, nem muito interesse, assim, eu era meio, outras línguas, né? Mas aí, quando, em 2012, a minha família, por meu marido estudar, a gente foi morar na Argentina. Então, a minha primeira língua que eu aprendi, minha língua, né, a minha segunda língua, na verdade, foi o espanhol, né, o castelhano, argentinês, que na verdade, porque é bem diferente, inclusive, do castelhano, e ainda entrerriano, que nem dizem, né, já. Então, aprendi o espanhol, e aí, só que nesse mesmo ano, em 2012, eu conheci uma família americana, por causa da minha filha, e as meninas fizeram amizade, a gente acabou ficando próxima, a família ficou bem próxima da gente. E aí, por causa a esposa, no caso da família, ela não falava nem espanhol, muito menos português, só falava inglês. E ela era muito sozinha. E a gente acabou, por causa das meninas, a gente acabou fazendo amizade. Ela falava um pouquinho de espanhol e eu também outro pouquinho, porque eu estava aprendendo, estava chegando naquele ano, né? E aí eu falei assim, cara, eu vou começar a aprender a falar inglês o inglês por causa dela, porque para ajudar ela, para ela ter Em que alguém com ano quem foi isso? conversar na língua dela. Em que ano? 2012. Ah. 2012. Então, o espanhol e o inglês começaram nesse mesmo ano.
no mesmo ano. Aprendi os dois quase juntos, praticamente. Aham. E aí eu comecei a estudar sozinha, na verdade. Eu comecei só para conversar com a Mary, no caso, né? Só para isso. Então, assim, é um tempo relativamente curto, né? 8 anos de lá para cá, que você aprendeu espanhol e inglês e já é tradutora, se formou e tal. Então, você acha que é possível, assim, né? Uma pessoa aprender uma língua e já começar a atuar com essa língua, pelo menos em uns 4, 5 anos, dá, né? Cara, eu vou te dizer, até uma coisa, até a gente já teve até umas discussões com relação a isso, até em grupos, né, de tradutor, porque assim, eu acho totalmente possível, mas assim, eu me agarrei ao inglês para a princípio aprendizado. Eu não imaginei que eu ia trabalhar com inglês, sinceramente falando, tá? Mas para aprender, foi uma coisa que para mim foi uma paixão. Veio como uma coisa que eu me agarrei assim loucamente. Em um ano eu estava conversando em inglês com essa família, só em inglês. E aí tinha ajuda das crianças. A gente não fica com vergonha perto das crianças. Era quase como se eu estivesse imersa na real, como se eu estivesse no país, na verdade, né? Porque elas vinham na minha casa, a gente falava só em inglês e elas me corrigiam, as meninas, as crianças me corrigiam em inglês e eu as corrigia em espanhol às vezes. Então assim a gente vai fazendo essa troca e sempre a nossa língua comum é. Então eu sempre digo brincando que é uma caixinha que se abre e você vai enfiando o que você quiser lá dentro, qualquer língua que você queira enfiar se enfia, né? Quando essa caixinha já está aberta. Às vezes o difícil é abrir a caixinha, né? Só que eu tenho a impressão também assim, como eu sempre tive facilidade na nossa própria língua, para mim foi tranquilo. A questão, eu sempre comparava com a gramática da nossa língua. Inclusive, eu fico até meio assim, como é que pode a pessoa querer aprender uma língua sem aprender a gramática? Eu não conseguiria. Eu sempre fui estudando as duas coisas ao mesmo tempo, concomitantemente, né? Aham. Então porque eu sempre comparava com a nossa língua o tempo inteiro, né? E aí depois eu acabei, comecei a trabalhar por brincadeira também em páginas de uma série que eu gostava, daí eu acabava traduzindo algumas entrevistas, comecei a fazer legenda, que eu amava, era uma coisa que nossa, era fascinada por fazer legenda. E aí, só que eu não imaginei que eu ia me tornar tradutora literária jamais, nunca imaginei. Então quer Sinceramente, não dizer era uma que coisa que eu tinha como foco. colocaram um trabalho no teu colo e você falou, tá bom, vou fazer, e foi fazendo, e depois se formou e por aí vai, né? Exatamente. Exatamente isso. Ah, tá. Então a vida é uma caixa de surpresa, né? E qual é o tema que você vai falar no Poliglotar? Então, a Clarinha, a gente começou a conversar, eu e ela, né? Acho que quase 2 anos atrás a gente começou a conversar, eu e a Clara, sobre tradução. Ela estava recém começando na época no Claridade, né? E o nosso ponto comum era a Anne. Ela tinha assistido a série, né? Em um Iteni, para quem não, para aqueles que não conhecem, na Netflix. E eu tinha traduzido os livros, os 8 livros da Anne, da personagem Anne Shirley, né? E então a gente começou a conversar e ela falou: Nossa, você é tradutora. E aí eu queria, naquela época, eu estava assim, cogitando fazer uma mentoria com ela, porque eu tinha vontade de aprender, eu tenho vontade de aprender a escrever melhor em inglês, alguém que me avalie no meu inglês, né? Então eu queria fazer uma mentoria com ela, a gente começou a conversar e tal. E ela falou: Nossa, como é que uma tradutora da Anne vem falar comigo sobre mentoria? Né? E a gente começou a conversar e tudo sobre a série. Daí ela falou: Tuli, você tem que vir falar sobre as diferenças. A série, eu quero saber da série, eu quero saber dos livros. E aí, então, eu pensando assim, né, analisando o que eu poderia conversar com vocês, então eu decidi falar assim, a questão das relações, né, da série com o trabalho literário, né, a maneira como ela foi lida pela série, né, a maneira e assim como os leitores, melhor, os fãs da série vieram e se encontraram com os livros, né? E Viraram para mim eu leitores, né? recebi, claro, exatamente. E aí sim, eles tiveram crítica sempre, porque a série mudou bastante, o caráter da personagem, inclusive. Então, então eu dei uma eu estudo muito, assim, gosto muito de ouvir opiniões, entrevistas dos autores da série, né, das pessoas que escreveram o roteiro, e para saber como que eles leram, que tipo de aspectos eles pegaram daquela personagem, da história em si,
e resolveram a maneira como eles colocaram na série. E aí a Clarinha falou para mim, fala sobre isso, a gente precisa ouvir sobre Legal. isso aí Então é uma tradução intersemiótica, né? Porque vai da série para o filme, para o livro. Exatamente. E os fãs, porque os fãs, você vê, é legal quando uma série faz muito sucesso, porque você tem fanarts, você tem fanfics, que eu amo, sabe? E assim, e você tem fanfics dos livros e você tem fanfics da série. E a maneira como as pessoas interpretam isso, para mim, é uma coisa que eu acho muito interessante. E aí, Isso e eu te tô eu direciona sempre na tradução também? isso é uma coisa que porque eu na verdade quando a série foi lançada a Já gente já tinha estava no sido quinto traduzido. livro. Todos não, a gente estava no acho que no quarto para o quinto livro. Então eu já tinha bem implantado na minha mente, na minha, né, mente, quem era aquela personagem, como ela era de acordo com como tinha sido escrita, obviamente, né? Então, para mim não tinha, mas assim, eu tive o que os fãs traziam para mim como tradutora, os fãs vinham me procurar, como que mudaram, como que isso não é assim, né? E eu então perguntar o que acontece com eles, enfim, tudo. Então, para mim sempre foi uma coisa bem, assim, bem interessante, mas eu acho legal essa coisa assim, como os leitores vieram, né? Então, muitos leitores foram formados por causa dessa série, né? E essas pessoas vinham diretamente para mim, porque naquela circunstância, hoje já tem muitas traduções dos livros, né? Mas naquela circunstância tinha só a minha. Então, peraí, Então, tem a tua tradução, aí eles fizeram uma série, resolveram, vamos fazer uma série com esse livro aqui. Aí a série isso. que fez sucesso primeiro do que o livro, foi? Não. Isso. Na verdade, sim. Aqui Aí no o Brasil, livro foi lançado, tal, o pessoal estava lendo, mas bombou com a série, bombou. Aí o foi. pessoal, agora vamos É ler que, na esse negócio verdade, mesmo. vamos ler. Na verdade, esses livros são clássicos, né, da literatura canadense. O primeiro livro foi lançado em 1908. E aí os livros Ah, consequentes foram lançados até ah, 1946. então eles foram E aí, redescobertos agora por causa da série, né? por causa da série. Então, olha, quando a gente começou a traduzir os livros, era até uma coisa assim, a gente fez só para a gente começou o trabalho do projeto da editora, que naquela época era Pedra Azul. O livro 1 já tinha sido traduzido 2 vezes no Brasil, uma nos anos 50 e a outra nos anos em 2009. Só que como nunca não tinha sido um sucesso, então não tiveram interesse em continuar, porque são 8 livros da série, mas Não ninguém quiseram teve interesse em traduzir, as continuar. editoras da época não As, quiseram continuar as traduzindo, né? isso. E aí, então, a gente tinha um grupo que, na época, tinha 200 pessoas, o grupo, e essas pessoas pediram que a gente traduzisse, que a editora traduzisse. A editora era muito... Essa editora, ela estava nos grupos e ela perguntava, o que vocês querem? Que livros vocês querem? Hum, Aí os eleitores falaram, a gente quer né, a continuação do livro da história da Anne. E aí a editora me perguntou, porque eu tinha descoberto recém aqueles livros e eu traduzia trechos e postava no grupo. E as meninas, a gente tem que ler esses livros, a gente tem que ler esses livros. e a série era uma coisa que estava em paralelo, que não tinha nada a ver com essa editora aí, né? Claro. Esse projeto todo, esse processo todo foi em 2014. A série começou a ser produzida em 2017. Por Então, outros foi meios, outros interessados e tal, né? porque assim, essa série, esses livros foram adaptados em 1985 em 85 e 87. Só que para o canadense, essa história, olha, eu acho que dentro do Brasil a gente não tem nenhum personagem, nem Emília, nem a Mônica, eu acho, né, do Maurício de Souza. Eu acho que a gente não tem nenhum personagem que seja icônico como a Anne É é para o sério. canadense. Todo Que mundo conhece é essa assim, Anne ó, aí, no Canadá. todo mundo conhece no Canadá, e é assim, as pessoas fazem viagens de férias para o lugar aonde a autora escreveu, sobre o lugar que a autora escreveu, porque esse livro, a princípio, o primeiro livro principalmente, a história da menina, Anne Shirley, era só vamos dizer, o carro-chefe, porque a autora tinha um interesse de fazer, na verdade, uma homenagem
ao país Canadá e principalmente à ilha de Príncipe Eduardo, que é o lugar onde ela nasceu, onde ela foi criada. E ela queria, eu sempre falo, o primeiro livro é uma ode é uma ode à ilha, né, no caso. Então ela escreve sobre as paisagens. Então, no Canadá e em outros lugares do mundo, as pessoas viajam para essa ilha para conhecer o lugar que a autora usou como, né, Tá. como a sua inspiração, Então quer né? dizer que vocês tiveram um projeto de traduzir uma série de livros. Aí depois veio uma galera, fez um seriado, ficou famoso. E aí depois Na outras pessoas Netflix, quiseram traduzir também e já viram várias traduções da mesma série? É isso? da mesma série. As Ixi, a várias gente, editoras podem traduzir o que elas quiserem. claro, porque assim, são livros que estão em domínio público, né? Então podem traduzir quantas vezes quiser. Sim, aí só que nós fomos os primeiros a terminar os 8 livros, né? A continuar, a minha tradução do segundo livro é a primeira, nós somos os primeiros a terminar, porque, tipo, a gente foi feito, aí tanto que a gente foi fazendo super lento, porque nesse meio tempo, entre o Não tinha livro 1 pressa, né? Não tinha pressa. nenhuma, não, e a gente ia fazendo, é uma editora pequena, eu acho que quem trabalha com tradução literária talvez vai entender assim, mas a gente tem uma editora pequena, você tem que fazer conforme o interesse do público, né? Então, Aham. se não tinha muito interesse, a gente ia preterindo, a gente ia traduzindo outros livros no meio, ia, tipo, conforme vinha interesse. Então, uma galera comprava e a gente falava, agora já está na hora de lançar o terceiro. Aí a gente lançava o terceiro, o quarto, assim por diante, Ah, né? tá. Então, não foi uma coisa assim, foi desesperadora. Claro, mas assim, de 2018 para cá, que foi a primeira temporada da série saiu em 2017, a segunda temporada em 2018, que a Netflix ela faz isso de forma anual, né? E aí, em 2019, foi lançada a terceira temporada da série, e eles acabaram a série. Eles eles terminaram, e ainda foi assim, um baita de um cliffhanger, assim, foi um momento clímax, um baita de um clímax que terminou a série. Então as pessoas queriam saber o que vinha 3 depois. E temporadas acabou. Esse era o plano. parece que eles tinham interesse em fazer o terceira, a quarta, mas eu não sei o que aconteceu e acabaram que não decidiram não fazer. Até hoje os fãs fazem campanhas enormes de milhares e milhares de votos e pessoas pedindo no Vixe. Twitter para que volte a série, no caso, né? Então, eu, por exemplo, falo, não volta não, pode deixar do jeito que tá aí, tá? Ah, legal. Legal. Né? Então, aí a Legal. gente Então se você vai utilizou, falar a gente surfou na onda, na real, né? A gente surfou na onda da série, na verdade, né? na crista da onda aí, né? Então você vai Pois falar é. sobre as diferenças entre séries e livros. Legal. Vamos ver se tem alguma pergunta aí do pessoal, Alexandre e Patrícia, não sei se tem alguma curiosidade. Ou então esperar mesmo pela palestra da Tuli. Oi, Tuli. Eu não assisti a série e não li os livros. Mas agora vai. Eu não faço o que todo mundo faz necessariamente. Bom, mas enfim, mas eu acho interessante você abordar o tema e talvez, eu imagino que você tenha assistido a série, se não toda parte, Parte. se ao ver a legenda, que é outra coisa diferente, né, da tradução literária, que você tem um tempo que você pode elaborar, que você vai colocar dentro do contexto da época, né, eu imagino. Essa é uma Se preocupação mesmo, né? Exatamente. Se ao ver a série, assim, surgiu alguma outra é, sugestão ou que você aprendeu com a legenda da série, entendeu? Porque a todo momento a gente está aprendendo, né? Mesmo a gente tendo conhecimento da língua, e mesmo na nossa própria língua. Às vezes eu fico tentando olhar algumas expressões idiomáticas que eu escuto as pessoas ao meu redor falar e falei assim, de onde que surgiu isso? Não tenho a menor ideia, né? Ou o que que significa? Tente colocar em outras palavras o que que significa essa expressão aqui na nossa própria língua materna, né? Mas talvez, se surgiu algo novo para você com relação à série, né, que possa ter impactado no seu trabalho como tradutora literária, acho que talvez fosse interessante falar. Não Tá, precisa falar agora, pode ser Faz no parte da momento. palestra surpresa ou na não? hora. Isso aí. Não, eu ia comentar no meio da palestra, eu ia comentar que uma amiga minha, ela que eu conheci também nesse meio, né, que a gente já vai conhecendo muita gente, mas ela fez um trabalho, inclusive, de comparação na época das edições
mas o trabalho dela era voltado à tradução audiovisual, porque ela queria ver se algum legender, no caso, tinha tirado dos livros Algumas falas. a fala do livro, né, e tal. Ela encontrou 2 traduções de palavras e trechos que eu usei, que usaram na série, na legenda da série. Eu não sei qual foi, porque eu não li o trabalho. Ela tinha terminado o trabalho, se não me engano, foi em julho, e eu estava a 1000 pelo Brasil com outra. Agora eu estou trabalhando com outra editora bem maior, eu tenho um prazo extremamente curto, então eu não Agora você conseguia já está ainda famosa, ler né? o trabalho dela. Famosa, né? Graças a Emily, você ficou famosa? Olha, é assim, ó, agora eu não sei, porque agora já tem, que nem eu falei, já tem mais traduções, mas como na época não tinha muito, só tinha era o meu nome que estava no alto, o pessoal me via nos grupos, principalmente no Facebook, quando tu tinha lá, né, tu é a Tuli da Anne? Eu falei, e o meu sotaque, o meu sobrenome é bem diferente, né? E o meu nome é diferente, meu sobrenome é diferente. Mas não acredito que tu Parece é a Tuli um nome da Anne. americano, né? O canadense Tully and Ehlers, né? Cara, então, o meu nome é celta, tem origem celta, então provavelmente deve ter alguma relação lá, mas assim, não tinha nada a ver na época. Minha mãe escolheu porque achou bonito mesmo. Mas o sobrenome é alemão, então, e aí ficou esse nome diferente, o sobrenome diferente, o pessoal perguntava, mas tu é a Tuli da E, não é possível ser outra. Aí a Clara virou tua fã, tu virou a fã da Clara e ficou por isso. A gente acabou fazendo uma amizade, uma parceria bem legal, assim, sabe, eu acho assim, acho que o nosso meio como tradutores, a gente sempre precisa ter boas, como fala assim, boas amizades, boas relações, não só boas relações, boas amizades, porque assim, tu tá desesperado, às vezes tu tem uma palavra, uma expressão idiomática, uma frase, tu fala, gente, o que é isso daqui que eu não entendi? É maravilhoso ter outras pessoas, né? Então a Clara, para mim, era essa pessoa, e a gente ficava nessa troca sempre, assim. Ela estava na época traduzindo um livro também era aquele livro que ela traduziu eu acho que era das essências, e ela falava, Túlio, pelo amor de Deus, como é que eu coloco isso daqui de uma forma mais... Era legal, era uma troca gostosa que a gente tinha, né? Então a gente Legal. fez uma boa parceria nesse sentido aí. Então, ótimo, Tully. Muito bom. Então, a gente pode encerrar a entrevista por aqui e se preparar para o Poliglotar, que vai ser de sexta a domingo, né, que vem. Maravilha. E a gente vai ter muitas palestras sobre a língua portuguesa, né? Você falou aí que a língua portuguesa, a gente vai ter a palestra da Lia, do Juan e do Claudio Dionot. Essas 3 aí são sobre língua portuguesa. E também a da Clara, né, sobre tradução para inglês. Então, tá imperdível aí. Olha, desafio tremendo esse daí que ela faz lá. Gente, obrigada, viu? Prazerzão falar Obrigado. E a gente se vê daqui a alguns dias, então. Tchau. Tchau, Grande abraço. tchau, Alexandre.